Olá pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre a redação do Enem. E sobre dois tópicos que, com a nova matriz de correção da redação do Enem de 2009 para cá, eles apareceram nessa matriz de correção que tem 5 competências e 2 das competências convergem muito no sentido de pedir que o aluno que vai produzir essa redação tenha um repertório sociocultural, bem consistente, bem trabalhado, e, além disso, que o seu texto tenha marcas de autoria. E a gente vai ver como se constrói isso. Essa autoria não é ficar, na minha opinião, eu acho que, e sim, através da construção argumentativa do texto, o autor conseguir mostrar que aquela opinião é dele. Não de forma completamente pessoal, mas de forma a marcar a sua autoria. Vamos lá na competência número 2, que diz respeito ao tema e ao tipo textual que você tem que construir. Vamos pensar aqui, o Enem pede um texto, um tipo textual que é o dissertativo argumentativo. Ou seja, é preciso expor sobre um determinado tema e ainda argumentar. Construir um raciocínio lógico que mostre uma argumentação, uma opinião em relação àquele tema. E aí, o interessante é que a competência, ela diz que o aluno precisa compreender a proposta de redação, e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. E quando aparece isso aí, conceitos das várias áreas do conhecimento, é que a gente está falando do repertório. Então, quer dizer, o aluno tem que ser um aluno que dê conta de transitar pelas diversas disciplinas que ele estuda direta ou indiretamente na escola, para produzir essa redação. Então, a geografia, a história, conhecer sobre leis, conhecer sobre sociologia, sobre filosofia, sobre química, física, enfim, sobre todas as disciplinas que estão ali presentes no currículo escolar e que podem, de alguma forma, servir como argumento para desenvolver-se uma redação no Enem. Além disso, esse texto tem que estar dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, que a gente já disse aqui, Apresentar um tema e saber construir uma argumentação em relação a esse tema. Então, no momento de corrigir essas competências, de corrigir essa redação ou de avaliá-las, o Enem vai trabalhar com vários níveis. O aluno ele pode estar desde o nível 0, que é aquele que não compreende, que não apresenta conceitos das várias áreas do conhecimento, até o aluno de nível 5, que é o maior nível. Vamos ver o nível 5, vamos ler junto e a gente volta para comentá-lo. Então, o nível 5 estaria aquele aluno que desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, vejam que fica marcado ali quem é esse estudante, Quem é esse candidato que tem essa argumentação consistente e que pode ficar, então, no nível 5. Ele precisa apresentar um repertório sociocultural produtivo. E o interessante é perceber só o nível 5 é que vai referir-se a esse repertório sociocultural produtivo. Então, só esse aluno que apresenta esse repertório produtivo, ou seja, que transita por diversas áreas do conhecimento, no sentido de construir uma argumentação pertinente, é que vai ficar no nível 5. Os outros ficarão, então, do nível 4 para baixo. Às vezes já há marca de um repertório, mas ele não se mostra produtivo, ele não demonstra um excelente domínio desse texto. Então, no nível 4, por exemplo, o aluno desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, apresenta um bom domínio do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, não chega ao ponto de ser excelente e de ter um repertório extremamente produtivo. Esse texto ele já apresenta proposição, argumentação e conclusão, mas não chega ao nível 5. Então, percebam a gradação entre um nível e outro. No nível 3, por exemplo, o aluno ele apresenta, diferentemente do nível 5, ele apresenta uma argumentação previsível. Ou seja, esse repertório que ele usa é um repertório que é de senso comum, que todo mundo, ou a grande maioria que fizer o texto Enem, vai falar mais ou menos naquela mesma linha, mais ou menos levando em consideração os mesmos conceitos e não vai mostrar, então, que tem um repertório próprio, produtivo. Então, a argumentação ela é previsível, o texto tem proposição, argumentação, conclusão, mas é um texto comum, um texto de senso comum. Nível 2 já é um aluno que já não tem nem essa argumentação previsível. Por quê? Ela não chega ao ponto de ser nem previsível, porque ela simplesmente é cópia de tudo aquilo que está
nos textos motivadores. Entenda-se por cópia, não copiar exatamente o que está escrito, mas repetir as mesmas informações. Ele simplesmente reitera, repete aquilo que os textos motivadores já disseram, ainda que com outras palavras. E é muito comum que a redação do Enem fique mais ou menos nesse nível 2 por causa disso. Os alunos, eles não chegam nem à argumentação previsível, porque ficam muito presos àquilo que o próprio Enem, que o próprio INEP deu como motivador para a discussão. Nível 1 é um aluno que ele nem chega, então, a apresentar nem sequer cópia. Por quê? Porque ele só tangencia o tema. Então, por exemplo, o tema desse ano que foi Lei Seca, eram os efeitos da Lei Seca. Aquele aluno que vai ficar simplesmente explicando o que é a Lei Seca, ele vai ficar nesse nível 1. Ou seja, ele não mostra o seu repertório, ele repete as informações e ainda por cima não fala dos efeitos da Lei Seca, em si, só sobre o que é a Lei Seca. E o importante é que ele falasse dos efeitos dela, de como ela atinge a sociedade, o que ela gera de positivo ou de negativo para a sociedade. E no nível 0, claro, é um aluno que não atende ao tema e que não atende à estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Então fica muito claro que o Enem quer, mais uma vez reforçando na própria matriz de correção da redação, esse aluno que dê conta de transitar por diversas áreas do conhecimento. Não é à toa que a prova do Enem de 2009, para que ela trabalha com áreas do conhecimento e não com disciplinas isoladas, né? Para que o aluno dê conta de fazer o trânsito entre uma e outra disciplina. A competência 3 está muito ligada à 2, embora elas sejam independentes. Um aluno ele pode receber uma nota na competência 2 e uma outra nota diferente na competência 3. Elas simplesmente dialogam, mas não dependem diretamente uma da outra. Então, a competência 3 diz que o aluno tem que selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, quer dizer, é preciso que tenha a defesa de um ponto de vista próprio, que dialoga lá com o repertório sociocultural, e, além disso, ele tem que selecionar informações interessantes, ele tem que dar conta de relacionar essas informações umas com as outras, fazer organização disso, quer dizer, construir um plano hierárquico no texto dele, uma hierarquia desde lá da introdução até chegar na conclusão, de forma que esse raciocínio ele vá se hierarquizando, se organizando, até conseguir chegar a uma conclusão, que no caso do Enem, em geral, a conclusão é uma proposta de intervenção em relação àquele tema. E interpretar, o que está diretamente ligado, então, com a sua autoria. E é aqui na competência 3 que essa questão da autoria aparece. Vamos ver os níveis. O nível 5 é um aluno que apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada. Veja agora o que aparece. Configurando autoria em defesa de um ponto de vista, né? Então, esse aluno que fica no nível 5, ele é um aluno que dá conta de produzir um texto que seja dele, que não seja mera argumentação previsível, de senso comum e que não seja cópia, né? Então, é um aluno que demonstra autoria. Como que ele vai demonstrar autoria? Selecionando dados interessantes, que ele conheça e que ele saiba interpretar. Então, a autoria está muito ligada a essa interpretação. Selecionando e relacionando, selecionando e organizando. Então, esses 4 verbos de comando são interessantíssimos para essa competência 3. Então, o aluno tem que dar conta disso, de mostrar a sua autoria, interpretando, organizando, relacionando informações. Nível 4 estaria um aluno que apresenta informações, fatos relacionados ao tema de forma organizada, já não mais tão consistente como no nível 5, e com indícios de autoria. Veja a diferença. Um configura a autoria e o outro mostra indícios dessa autoria. São marcas pequenas que podem fazer com que, não, isso aqui realmente é uma opinião dele, mas ela não é consistente, ela não configura de fato que essa é uma autoria do próprio aluno, né? Pode ser simplesmente informações mais ou menos repetidas de outros textos. O nível 3 apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores. Veja como dialoga com a competência 2, né? Esses argumentos que ele traz, na verdade, não são dele, né? Não configuram a autoria. São de quem? São dos textos motivadores. Esses argumentos estão lá na própria prova, o aluno simplesmente os interpreta mais ou menos e coloca no texto. Isso não configura uma autoria direta. Nível 2, então, é aquele aluno que tem um texto organizado, contraditório, ou seja, no momento de organizar essas informações que está lá
né? Esse verbo organizar está lá no comando, lá na competência, no momento de organizar, ele se contradiz, ele se desmente uma hora ou outra, ele defende um ponto de vista em relação num sentido e depois ele desconstrói esse ponto de vista, ou seja, ele se contradiz dentro do texto. Então é muito importante prestar atenção em como será organizado isso. Limitados aos argumentos lá dos 6 motivadores. De novo, esse aluno que é limitado em relação aos 6 motivadores. O número 1, então, é pouco relacionado ao tema, chega a ser incoerente em determinados momentos e não defende claramente um ponto de vista. Veja a diferença entre o que tem autoria e o que não defende o ponto de vista, né? E o nível 0, claro, nem chega a ser relacionado ao tema, nem tem defesa de um ponto de vista. Eu espero que não seja o nosso caso e não será, né? Então, uma redação, para não ficar nessa coisa abstrata, de ficar simplesmente analisando matrizes e níveis, vamos ver uma redação rapidinho em relação ao Enem. A gente lê um parágrafo, depois comenta. Japoneses, italianos, portugueses, açorianos ou espanhóis. Durante o século XIX, muitos foram os povos que, em busca de trabalho e bem-estar social, desembarcaram no Brasil e enriqueceram nossa cultura. Atualmente, em pleno século XXI, a imigração para o Brasil mantém-se crescente, desafiando não somente nossa sociedade, como também nossa economia. Perceba que essa redação ela é referente à proposta de 2012, que falava sobre imigração para o Brasil, né? Então, esse aluno, como que ele já no primeiro parágrafo, esse estudante já demonstra o conhecimento sobre o tema e o repertório próprio, né? Ele fala sobre a imigração de japoneses, italianos, portugueses, açorianos, espanhóis, que lá do século XIX. Então, olha como que ele mostra aí um trânsito por uma outra área do conhecimento que é a história, né? Então, ele vai fazer um paralelo histórico para construir a imigração desde lá do século XIX, né, até o século XXI. Porque não pode se esquecer que o tema é em relação à imigração no século XXI. Então, esse século XIX serve só como um traço histórico, um paralelo histórico. E fala do enriquecimento cultural, então já mostra aí um trânsito pela sociologia, né, pela análise da cultura, pelos estudos culturais. Atualmente, em pleno século XXI, a imigração para o Brasil mantém-se crescente. Mostra que conhece também a imigração no atual momento brasileiro. Segundo parágrafo, mantém-se esse repertório e essa autoria, né? Assim como os antigos imigrantes, os indivíduos que hoje se instalam em território brasileiro anseiam por melhores e mais dignas condições de vida. Muitos deles, devido à crise econômica originada em 2008, viram-se obrigados a se dirigir para outras nações como o Brasil. Os espanhóis, por exemplo, por terem sido intensamente atingidos pela recessão, já somam uma quantidade expressiva na periferia de São Paulo. Diante disso, a fração da sociedade que reside em tal localidade vem enfrentando muitas dificuldades em dividir seu espaço, que, inicialmente, não era adequado à sobrevivência, quem dirá após a chegada dos europeus. Segundo pesquisas realizadas pelo jornal Folha de São Paulo, no primeiro semestre de 2012, brasileiros e espanhóis dos arredores de São Paulo vivem em constantes conflitos e a causa traduz-se justamente na irregularidade habitacional que ambos compartilham. Então perceba que mantém esse paralelo histórico, ainda fala de um momento histórico vivido pela Europa a partir de 2008, que é a crise europeia, né? E que faz, então, ele vê nisso uma causa para a imigração para o Brasil, né? Então, uma redação nota 1000 justamente por isso, por dialogar com outras áreas do conhecimento. Aqui ele fala, no finalzinho, ele fala de uma questão que é geográfica, quer dizer, conflitos que se instalam na cidade de São Paulo entre os paulistanos e os imigrantes, né? Gerados pelo quê? Pela irregularidade habitacional, uma dificuldade habitacional de imigrantes conviverem também com os brasileiros, né? Então, é um repertório sociocultural produtivo e configura uma autoria, sem ficar preso a uma argumentação previsível, sem ficar repetindo informações dos textos motivadores, né? Então, tudo a ver lá com aqueles níveis 5 da competência 2 e da competência 3. Finalizando aí a última parte do texto, como se não bastasse, a economia brasileira também tem sofrido com a chegada dos imigrantes. Existem entre eles tanto trabalhadores desqualificados como profissionais graduados.
O problema reside na pouca oferta de emprego a eles destinada. Visto que não recebem oportunidades, passam a integrar setores informais da economia sem direitos trabalhistas e com ausência de pagamento dos devidos impostos. O Estado, dessa forma, deixa de arrecadar capital e de aproveitar a mão de obra disponível, o que auxiliaria no andamento da economia nacional. Vamos continuar? Assim, com a finalidade de preparar a sociedade e a economia brasileiras para a chegada dos novos imigrantes, medidas devem ser tomadas. O Estado deve oferecer incentivos às empresas que empregarem os recém-chegados. Essas, por sua vez, devem prepará-los para o mercado brasileiro, oferecendo treinamentos adequados e cursos de língua portuguesa, e ainda garantir seus direitos trabalhistas. É imprescindível que o governo procure habitações para os imigrantes e que nós, brasileiros, respeitemos os povos que, seja no passado ou no presente, somente têm a nos acrescentar. Então, ele continua demonstrando esse traço positivo, né, da imigração, mas também mostra os problemas que essa imigração sofre. Então, do ponto de vista dele, configurando então a sua autoria, ele percebe que o Estado brasileiro e o próprio povo brasileiro precisa desenvolver formas de lidar melhor com essa imigração, desenvolver melhores formas de aceitar esse povo no Brasil, né, preparando-os para o mercado de trabalho e para viver na sociedade brasileira. O que fica claro, então, que é um autor que domina o tema, que sabe sobre esse tema. Como dominar os temas do Enem? Estando lendo, sempre. Revistas e periódicos semanais, mensais e diários que circulam na imprensa brasileira, porque é daí que vêm os temas do Enem, né? Não dá para se prever o que virá, mas dá para se tendo uma relação sempre com os jornais, com as revistas que circulam no Brasil, certamente é dali que virão os temas do Enem. Querendo saber mais sobre a matriz do Enem, a forma de correção, o que o Enem chama de repertório, de autoria, conhecer melhor as competências, só acessar lá no site do INEP, do Ministério da Educação, o Guia do Participante do Enem. É um excelente guia, essas matrizes estão lá, estão sempre explicadas, dá para a gente conhecer melhor essas competências. Então é isso, a gente conversa numa próxima oportunidade.